Estamos de volta com o Jornal da Manhã e os rins são os órgãos responsáveis por filtrar as impurezas do nosso corpo. O Saúde em Foco de hoje mostra quais são os hábitos que você precisa adotar ou abandonar para mantê-los sempre saudáveis e funcionando bem. Você sabia que os rins integram um conjunto de órgãos responsáveis pelo equilíbrio interno do nosso corpo? São eles que eliminam grande parte das toxinas do sangue, filtrando essas impurezas para formar a urina. Os rins são um par de órgãos de cor marrom avermelhada localizados em ambos os lados da coluna vertebral. Todo o nosso sangue é filtrado várias vezes ao dia por eles, fazendo com que o sangue que passa aos rins retorne limpo ao coração e assim todas as toxinas sejam eliminadas pela urina. Mas quando os rins não funcionam apropriadamente, as toxinas se acumulam no sangue, pois o filtro não está funcionando corretamente. As principais causas de alteração da função renal são hipertensão arterial, diabetes e infecções urinárias repetidas. Por isso, fique atento a um ou mais desses sinais. Redução do volume urinário. Urinar muitas vezes, principalmente à noite. Urina com aspecto sanguinolento. Urina com muita espuma. Dor lombar que piora ou não com movimentos. História de pedra nos rins, pressão alta, inchaço, uso crônico de certos medicamentos. Caso você tenha pressão alta, diabetes ou infecções repetidas, ou perceba algum desses sintomas, procure imediatamente uma unidade de saúde. Pode ser que você já esteja ou virá a ter os rins funcionando mal. Em caso de necessidade, o SUS oferece tratamento integral para os pacientes renais crônicos, que inclui hemodiálise e, em casos mais graves, transplante de rim. Mas você pode evitar qualquer complicação nos rins com medidas simples, como evitar medicamentos que fazem mal aos órgãos, não fumar, além de manter um peso saudável e manter controlada a pressão arterial e o nível de açúcar no sangue. Manter hábitos saudáveis é a melhor forma de prevenir doenças renais. No ensino médio, a química assusta muitos alunos. A tabela periódica, por exemplo, tem números e letras que parecem códigos indecifráveis para a maioria das pessoas. Porém, essa disciplina está bem mais próxima de nós do que podemos imaginar pelas suas fórmulas. Luca está dependente da química. Ele teve dificuldades na disciplina no último ano e agora repete a matéria para poder seguir adiante no ensino médio. Você tem que prestar bastante atenção na aula, coisa que de fato eu não fiz muito durante o ano, para ser bem sincero. Estou fazendo a dependência que tem no colégio toda terça-feira e aula particular fora do colégio também, para ver se ajuda. Luca não está só nesta relação com a química. Desde as primeiras lições são muitas as dúvidas, aflições. Também com tantas fórmulas, símbolos e compostos, a ciência parece distante de nós, mas não está. A explosão de cores nos fogos de artifício, a pigmentação das células nas tatuagens, a fermentação no pão, a combustão do carro, a renovação da vida na fotossíntese. A química, tão presente em nosso dia, terá neste ano o reconhecimento que merece. A celebração dos 150 anos da tabela periódica pela ONU a destaca como uma das conquistas mais influentes da ciência moderna. A tabela periódica é extremamente importante porque nela estão representados e organizados 118 elementos conhecidos. Desses 118, 90 aproximadamente são elementos naturais e que constituem todas as coisas materiais existentes no planeta Terra e no universo que nós conhecemos. Ou seja, aproximadamente aí, em torno de uns 100 e poucos elementos formam tudo que existe no universo. São os blocos construtores de toda a matéria. É por isso que ela é tão importante. E a organização dela nos permite ter um conhecimento de várias das propriedades dos elementos só pela localização que eles estão na tabela. A tabela periódica, esta senhora de 150 anos, começou a ser elaborada na Rússia por este senhor aqui, o professor de Química Dmitry Mendeleev. Ele foi o primeiro a organizar os átomos, os primeiros a serem reconhecidos. Eram 63 e ele os separou por grupos e famílias.
Mas o trabalho deste químico especialista reconhecido em toda a Europa foi além. Ele sabia que havia outros elementos para serem descobertos na natureza e separou então um espaço para eles nesta tabela em constante evolução. Os últimos 4 elementos foram nomeados em 2016 e ratificados pela União Internacional de Química Pura e Aplicada durante encontro em São Paulo em 2017. Lucas ensina no museu que os elementos químicos combinam, formando compostos bem presentes na nossa vida. Tem a questão do pessoal não conseguir relacionar a química com o cotidiano deles. E aí, quando eles estão no joguinho sobre a tabela periódica, eles conseguem ver compostos químicos relacionados ao dia a dia, como sal de cozinha, água sanitária, a própria água. E aí eles acabam se interessando muito por essa questão. Se do sal ao satélite a química nos completa, por que afinal estamos tão distantes dela? Este professor tem algumas respostas. Autor de um livro essencial sobre o tema, ele diz que a química é a ciência central, porque converge com todas as outras, com a história, por exemplo. A nomenclatura química, ela é complicada porque ela tem um peso de história. Por exemplo, uma substância que todo mundo conhece, amônia. Por que a amônia tem esse nome? Não pode mudar, não pode ter outro nome. Porque ela vem de um composto, o sal amoníaco, que foi descoberto séculos, milênios atrás no Egito, perto de um templo do deus Amon. Então esses nomes têm assim um peso histórico muito grande e isso, ao mesmo tempo que é rico, também é complicado para a química ser entendida pelo leigo. O professor foi desafiado pelo departamento da UFMG a criar uma disciplina de química sem fórmulas. A universidade terá ao longo do ano uma série de palestras para aproximar o público desta ciência única. Luca, que nós mostramos no início da matéria, está convidado a fazer amizade com a química. A química é fascinante. Basta dizer que ela é a única ciência que cria o seu objeto de estudo. Dos 15 milhões de compostos conhecidos, provavelmente há mais compostos sintéticos criados pelo homem do que compostos naturais. Então, o homem cria as substâncias químicas. Nenhuma outra ciência faz isso. A química merece uma atenção, um respeito e um carinho maior. Carinho, sim, sobretudo. O que ela mais precisa de carinho.